maioria das pessoas eram conhecidas uma das outras, principalmente aquelas que trabalhavam nas empresas, cujo modelo de identificação era feito por um número colocado do capacete de segurança do trabalhador em sua respectiva empresa. Logo, o número 40 veio a se estabelecer na margem direita do Igarapé, onde construiu um casebre e um ponto comercial que servia como ponto de lazer nos domingos e nas horas vagas para tomar banho. Dessa maneira, quando alguém se referia ao lugar, dizia: à noite eu vou lá no 40. Assim nasceu o nome do Igarapé do 40. Esse é o relato de um dos moradores mais antigos do bairro da Raiz, que recebeu esse nome justamente por causa do famoso Igarapé do 40, braço do Rio Negro que corta a cidade de leste a sul da capital amazonense. A história revela que os cursos de água, que até hoje cruzam Manaus, sustentavam a vida e faziam parte do cotidiano da população. Mas nas últimas décadas acabaram se transformando em um grande problema. O tempo passou e a cidade cresceu. A urbanização e a ocupação irregular transformou o cenário natural, abrindo espaço para a degradação dos igarapés de Manaus. Quando eu cheguei aqui, o Igarapé do 40 já era assoreado. Daí, então, ele foi tomado por moradores que, com o advento da Zona Franca, se acomodaram nos leitos dos igarapés. E com ela nasceu todos os mais diversos problemas de ordem social, as mazelas sociais que tanto contribuíram e afetaram as famílias, principalmente as de baixa renda, que moram em torno desses igarapés. Seu Raimundo Nonato é o presidente do Instituto Social para a Educação Ambiental e Sustentabilidade do Igarapé do 40 e atua para tentar diminuir os impactos ambientais no local. Ele acredita que, apesar das intervenções do poder público, a vida no Igarapé foi dizimada. Nós tivemos a infelicidade da matança desses igarapés, das vidas aquáticas dos igarapés de Manaus. Não existe mais nenhum ser vivo nos igarapés de Manaus. Com 38 quilômetros de extensão, o Igarapé do 40 nasce na reserva Sauim Castanheira, no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus, e deságua na bacia do Educandos, na zona sul da capital. Nesse percurso, atravessa 17 bairros, recebendo todo o esgoto da região, inclusive do Distrito Industrial. Agora pode até mudar o nome. Não vai ser mais Igarapé do 40, é o esgoto do 40. A revolta do seu Raimundo deu lugar a uma iniciativa que virou projeto de graduação e lhe rendeu o título de bacharel em engenharia ambiental. A proposta é conscientizar, promover a reciclagem e levar educação ambiental para as escolas. Me proporcionou a ter uma visão ecologicamente e ambientalmente de conhecimentos para que eu possa contribuir junto à comunidade para um ambiente sustentável, que se não for do ponto de vista ecológico do Igarapé do 40, que seja participativo no sentido de todas as pessoas que moram em torno dos igarapés de Manaus a fazerem a sua parte no trato dos seus resíduos produzidos nas suas casas, para que entre num processo. Seu Raimundo já entendeu que o caminho para cuidar dos gigantes que atravessam Manaus é focar no saneamento. Como diz o ditado popular, uma andorinha sozinha não faz verão. O projeto do aguerrido morador da Raiz, que busca recuperar o meio ambiente e conscientizar sobre a necessidade do destino correto do lixo e esgoto em Manaus, é a parte de um todo que já iniciou a recuperação dos igarapés da capital.
Com a proposta de universalizar os serviços de coleta e tratamento de esgoto, a concessionária de água que atende a cidade colocou em prática a missão de expandir o acesso ao serviço de coleta e tratamento do esgoto por meio do Trata Bem Manaus. O projeto consiste na implantação de redes que interligam o esgoto das casas dos moradores a sistemas condutores que levam os resíduos para estações de tratamento em várias zonas da cidade. De lá, a água é devolvida livre de contaminações para as microbacias dos igarapés de Manaus. O plano já atende 31% da cidade e até 2033 deve alcançar 90% da cobertura de coleta e tratamento de esgoto. Pelo novo marco legal, então, que é lei, foi aprovada pelo Congresso Nacional, prevê a universalização de esgoto quando atingir a casa dos 90%. Então isso está previsto para chegar em 2033. Nós temos um plano de engenharia concebido, construído, focado nessa solução, que é o plano por microbacias, por pequenas estações, para a gente fazendo na revisão do plano diretor de esgoto, a gente fez essa adequação. Então com isso é possível a gente fazer as obras de rede e estações de tratamento e chegar em 90%, que a gente já considera que estaria na área de universalização. Quanto maior o percentual de água tratada em uma região, menor são os índices de doenças por contaminação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada R$1 investido em saneamento, é possível economizar R$4 em saúde, o que pode reduzir os gastos do poder público com esta pasta. Temos dados importantes da Fundação de Vigilância Sanitária, como a diminuição de 76% dos casos de hepatite, que é uma doença de veiculação hídrica, e também redução nos últimos 12 meses de 30% dos casos de diarreia aguda na cidade de Manaus. Estes números eles coincidem com o avanço do esgotamento sanitário na cidade de Manaus. Então, quando o poder público deixa de investir tanto em saúde pública, sobra investimento para a infraestrutura ou para a educação, para melhorar a qualidade de vida da população. Mas para que essa água, que flui pelo esgoto, passe pelos processos necessários e retorne dentro dos parâmetros exigidos para o meio ambiente, é necessário que cada morador, por onde passa o sistema, faça a interligação com a rede coletora. Porque não adianta eu fazer a rede de esgoto, ter cobertura, se as pessoas não ligarem, não usar adequadamente, eu não tenho os dois efeitos mais importantes da obra de esgoto, que é a questão ambiental, da gente resgatar o sonho de ter os nossos igarapés limpos, voltar aos nossos banhos nos igarapés, e por outro lado a questão de saúde, a questão sanitária. A gente precisa das pessoas ligadas, precisamos de todos ligados. A rede está à disposição de cada morador por onde passa o sistema. A concessionária de água orienta sobre o processo de interligação e o destino do esgoto da casa. Assim que a gente passa a rede coletora, nós deixamos o que nós chamamos de tio, que é um terminal de ligação, na calçada do morador. Então essa conexão ela fica lacrada e o morador pode tirar e fazer a sua conexão, que é de responsabilidade do intradomiciliar e de responsabilidade do morador. Em projetos sociais como Becos, Hip Rap, Palafita, nós fazemos o intradomiciliar também, né, por uma questão social. Mas o morador, o cliente comum, a gente deixa o ponto na calçada e ele faz a ligação para dentro sobre suas custas e aí já pode usar, e essa rede já está conectada para chegar numa estação de tratamento de esgoto. Já são mais de 800 mil metros de rede instalada na capital. A estimativa é chegar aos 3.000 quilômetros. A segunda etapa do projeto deve ocorrer de 2028 a 2033, quando devem ser implantados mais de 1 milhão de metros de rede. Às margens do Igarapé do 40 e sob muito sol, a estação de tratamento de esgoto Raiz se ergue para tentar ajudar a mudar o cenário que o seu Raimundo vislumbra da varanda da casa dele. A rede que interliga moradores às estações e estações aos igarapés dá andamento ao processo de despoluição dos principais igarapés que atravessam Manaus. O
principal desafio para conectar o homem à natureza ainda é a falta de conscientização da população. A partir do momento que a gente entende que a gente faz parte do problema, a gente pode chegar numa solução. Então, a partir da conscientização de cada pessoa é que vai levar à preservação da natureza. Então, não existe outro caminho. Não adianta. As mesmas pessoas que eu vejo que reclamam que o igarapé está sujo é aquela que joga o seu saco de lixo no próprio igarapé. Então, conscientização é tudo. A partir do momento que a gente consegue entender que a gente faz parte do problema, a gente começa a fazer parte da solução. A oportunidade de colaborar com o destino correto do esgoto já passa na porta de muitos manauaras, que ainda utilizam a forma antiga de descartar o esgoto. Pia e banheiro e a passageta. Agora, as outras coisas ia para a fossa. Pessoas, se a gente pensar de forma individual, a gente acha que às vezes não precisa. Eu dou destinação, eu faço uma rede e jogo na drenagem, né? E resolvo o meu problema. Ou eu faço a minha fossa e resolvo o meu problema. Só que a fossa vai contaminar o lençol freático, que nós já temos um lençol todo contaminado, vai continuar. Você vai ter um depósito de bactérias, de doença na sua casa, né? Por isso, as andorinhas, sozinhas, buscam reforços para a revoada da água limpa em Manaus. A concessionária, o poder público, os órgãos de controle e agências reguladoras tentam garantir a melhoria no fornecimento de água na capital e também das águas dos igarapés. Mas, dentre outros fatores, ainda é necessária a adesão da população. Com a adesão, a gente começa a ter os resultados significativos de melhoria da qualidade da água. Melhorou a qualidade da água, começa a voltar o peixe, alguns produtos que ajudam, inclusive, a eliminar, consumir alguns detritos que às vezes ainda ocorrem. Então, os peixes, os animais aquáticos ajudam a recuperar a vida desse igarapé. Então existem as regras definidas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, que definem qual é o tipo de qualidade de água para aquele corpo hídrico. Por exemplo, o Rio Negro vai receber a água que sai da estação de tratamento de efluentes, aquela água que está recebendo tem boa qualidade sim. Tá? Isso é fundamental para que a gente saiba que o esgoto que é coletado, ele está sendo tratado da forma adequada. A exemplo do Rio Sena e tantos outros pelo Brasil que conseguiram resultados significativos em processos de despoluição, a recuperação dos igarapés de Manaus pode estar perto de se tornar realidade. Em especial, o igarapé do 40, que faz parte desse trabalho e do sonho lá do senhor Raimundo do bairro da Raiz e vizinho de uma estação de tratamento que deve entrar em operação ainda em 2024. O Brasil, em 2030... irá dar resposta a essas políticas públicas, que hoje está sendo implementada pela Águas de Manaus. E nós, na condição de moradores, temos a obrigação de contribuir, na medida do possível, para ajudar, para que este problema seja resolvido. Porque o que era jogado na rua, nos esgotos, juntos com os esgotos pluviais, vão ser selecionados para passar na estação de tratamento, do qual irá dar uma resposta saudável, apropriada para o momento em que a gente se vive, a ponto de vista de meio ambiente, na cidade de Manaus. É muito importante que as pessoas se interliguem no sistema de esgoto e que tenham uso consciente da água também. Pois não adianta a empresa fazer um grande investimento junto com o poder público, fazer um correto tratamento se a pessoa não estiver interligada. E quando interligada, que faça o uso correto do sistema, que não joguem lixos no esgoto, que não joguem gordura. E assim, cada um pode contribuir para a recuperação do meio ambiente e para a melhora da saúde e qualidade de vida da população. A gente cria um movimento pela vida, né? de cuidar da vida aquática, cuidar da natureza, e nós que estamos na responsabilidade de cuidar da floresta amazônica, né? E da gente cuidar da saúde das pessoas. A pergunta que fica é possível despoluir os igarapés de Manaus? Excelente pergunta, tem.
né? Isso é uma coisa importantíssima da gente perceber, porque às vezes a gente olha para o igarapé e fica com desânimo, né? A gente vê aquela sujeira toda e fala, nossa, agora não tem mais jeito. Tem jeito sim. O saneamento e a recuperação dos igarapés de Manaus é um passo à frente que vislumbra o passado. É água para o futuro.